Audiolivro Pacto de Deus com Noé, por A.W. Pink. Parte 1. Noé é o elo de ligação entre o mundo de então, que pereceu coberto com as águas do dilúvio, e o mundo que agora está reservado como tesouro e se guardado para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3, 6-7. Ele viveu em ambos e foi preservado do terrível julgamento que devastou o primeiro e lhe deu domínio sobre o último, logo em seu estado primitivo. Houve um intervalo de 16 séculos entre o pacto de obras que Deus fez com Adão e o pacto de graça que ele fez com Noé. Até onde as Escrituras nos informam, nenhum outro pacto foi instituído pelo Senhor durante esse intervalo. Deus havia se relacionado com o homem e lhe dado promessas e preceitos. Na verdade, os antediluvianos desfrutavam de muito mais luz do céu do que costumamos pensar. Mas durante aqueles primeiros séculos, onde a graça abundou, o pecado superabundou até que viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. A longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. 1 Pedro 3:20. E foi concedido um tempo aos ímpios para que se afastassem de sua iniquidade. Enoque profetizou, e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 14:15. Noé também era o pregoeiro da justiça. 2 Pedro 2:5. E, portanto, deve ter alertado seus ouvintes que do céu se manifestava a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Romanos 1:18. Mas tudo isso foi em vão, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Eclesiastes 8:11. O mal continuou a aumentar, até que a paciência de Deus fosse completamente esgotada. A punição ameaçada veio, e os ímpios foram varridos da terra. E o primeiro grande período na história do mundo foi encerrado com julgamento. Os fatos brevemente mencionados acima precisam ser cuidadosamente mantidos em mente, pois eles lançam muita luz sobre o pacto que o Senhor Deus fez com Noé. Eles explicam o motivo da transação em si e fornecem pelo menos algum auxílio para que obtenhamos uma concepção correta da forma específica que esse pacto assumiu. O pano de fundo desse pacto foi o julgamento divino, drástico, implacável, eficaz. Todos os indivíduos da raça ímpia pereceram. O grande dilúvio aliviou completamente a terra de sua presença e de seus crimes. No devido tempo, a água diminuiu, e Noé e sua família saíram do seu lugar de refúgio para povoar a nova terra. É quase impossível para nós formarmos uma concepção adequada dos sentimentos de Noé naquela ocasião. A visitação terrível e destruidora, na qual a mão de Deus foi tão manifesta, deve ter dado a Noé a impressão da excessiva malignidade, do pecado e da inefável santidade e justiça de Deus, como ele jamais havia pensado anteriormente. Em certo aspecto, o mundo parecia ter sofrido perdas materiais pela visitação do dilúvio. Juntamente com os agentes e instrumentos do mal, também haviam sido varridos pelo dilúvio os emblemas da graça e da esperança, o paraíso com sua árvore da vida e seus querubins de glória. Podemos imaginar Noé e sua família quando saíram da arca pela primeira vez, olhando ao redor com sentimentos melancólicos a respeito da posição que agora ocupavam, não apenas como sendo os únicos sobreviventes de uma numerosa descendência, mas também como estando eles mesmos privados dos memoriais sagrados que apontavam para um passado feliz e exibiam a promessa de um futuro ainda mais feliz. Pode ter parecido que um elo importante de comunhão com o céu foi quebrado pela mudança trazida ao mundo através do dilúvio.
Como salientamos há muitos anos em nosso livro Glenn in Genesis, comentários em passagens selecionadas de Gênesis, o conteúdo de Gênesis 4, embora extremamente conciso, diz que desde o tempo de Adão em diante havia um lugar específico onde Deus deveria ser adorado. Quando nos é dito, nos versículos 3 e 4, que Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor, temos uma implicação clara de que eles foram a algum local particular designado por Deus. Quando lemos que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, não podemos escapar à conclusão de que havia um altar onde a vítima deveria ser oferecida e sobre o qual sua gordura deveria ser queimada. Essas inferências necessárias recebem clara corroboração nas palavras do versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, o que dificilmente pode significar menos do que ele foi formalmente proibido de pisar no lugar onde a presença de Yahvé era simbolicamente manifestada. Esse local de culto parece ter sido localizado ao leste do Jardim do Éden. Em seu comentário sobre Gênesis, já Mieson, Fawcett e Brown traduzem o último versículo de Gênesis 3 da seguinte forma: E ele, Deus, habitou no leste do Jardim do Éden, entre os querubins, como uma Shekinah, uma língua ou espada de fogo, para guardar o caminho para a árvore da vida. O mesmo pensamento é apresentado no Targum de Jerusalém. Assim parece que quando o homem foi expulso do jardim, Deus estabeleceu um lugar de misericórdia, protegido por querubins, sendo a língua ou a espada de fogo o emblema de sua presença. E todo aquele que desejasse adorá-lo deveria se aproximar daquele propiciatório com sacrifício de sangue. Podemos acrescentar que a palavra hebraica shaken, que em Gênesis 3:24 é traduzida como pois, é definida na concordância de Young com tabernacular. E 83 vezes ao longo do Antigo Testamento é traduzida como habitar, como em Êxodo 25:8, etc. O sinal e a soberana misericórdia que Deus mostrou para com Noé também devem tê-lo afetado profundamente. Ele seria fortemente constrangido a expressar docemente as emoções transbordantes de seu coração. Assim, seu primeiro ato ao tomar posse da nova terra foi prestar um culto de adoração solene, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Gênesis 8:20. Nada poderia ter sido mais conveniente e apropriado. Era um reconhecimento de suas profundas obrigações para com o Senhor, uma expressão de gratidão pela rica graça mostrada a ele, uma indicação de seu senso de indignidade pessoal, um exercício de fé na decência prometida, a quem somente as bênçãos divinas foram conferidas, e uma declaração de sua determinação de se consagrar a Deus e andar diante dele em obediência humilde. Foi em conexão com esse ato de adoração que o Senhor Deus entrou em um pacto com o novo cabeça da raça. Mas antes de examinar seus termos, vamos ponderar ainda mais sobre as circunstâncias em que Noé se encontrava agora e tentar formar alguma ideia dos pensamentos que devem ter passado por sua mente. Por mais notável que seja a libertação que Noé tenha experimentado, quaisquer que sejam as conclusões que ele pudesse ter extraído disso em relação à certeza do favor divino para com ele, e por mais fervorosa que sua gratidão tenha parecido em face da grande misericórdia que recebeu, ele ainda era um homem, e sua nova situação dificilmente deixaria de despertar ansiedade e apreensão por vários motivos. Ele e sua família eram poucos em número e dispunham de meios muito frágeis de abrigo e defesa. Sua condição estava longe de ser segura. Embora a disposição natural dos animais preservados com ele na arca houvesse sido restringida pelo poder de Deus, ele não podia ser ignorante de que, quando eles fossem novamente deixados em liberdade,
seus temperamentos naturais e a ferocidade instintiva de alguns deles seriam retomadas. E ao se multiplicarem em uma proporção mais rápida do que sua própria família, Noé provavelmente desconfiaria de sua capacidade de enfrentá-los e poderia ter antecipado a probabilidade de perecer através da sua violência destrutiva. Sabia também que o coração do homem estava cheio de maldade e que, apesar de suas propensões naturalmente mais terem sido intimidadas pela temível catástrofe da qual ele havia escapado recentemente, o efeito disso provavelmente não seria duradouro. Poderia muito bem ser que o tempo que ele temia chegasse em um período não distante, quando as inclinações pecaminosas do coração adquiriram força, seriam movidas pela tentação, e assim as consequências mais desastrosas seriam questão de tempo. Ele deve ter tido uma lembrança distinta e dolorosa daqueles pecados de ilegalidade e violência com os quais esteve familiarizado no velho mundo. Ele poderia razoavelmente temer sua repetição e esperar ansiosamente por momentos em que a vida humana seria considerada de pouco valor, e quando a paixão devassa não hesitaria em sacrificá-la para a promoção de seus propósitos egoístas, não restringidos por qualquer autoridade competente e apenas debilmente refreada pelo pavor de vingança. A perspectiva teria sido tudo menos animadora. E não se pode achar surpreendente que ele a tenha contemplado com sentimentos de preocupação e desalento. Ele poderia formar suas expectativas do futuro simplesmente a partir do que sabia do passado, e sua memória poderia lembrar pouco, mas isso era doloroso e angustiante. John Kelly, 1861. Porém, ainda mais pode ser dito. Noé não apenas testemunhou as manifestações da depravação humana em suas piores formas, mas também viu o fracasso de todos os meios religiosos empregados para restringi-la. Fora de sua própria pequena família, a adoração a Deus havia cessado completamente. A pregação dos servos de Deus foi completamente desconsiderada, e a devassidão e a violência prevaleceram universalmente. Nem mesmo a sua construção da arca, pela qual ele condenou o mundo, Hebreus 11:7, teve efeito sobre os ímpios. As advertências divinas foram abertamente desrespeitadas, até que o dilúvio veio e varreu todos da face da terra. Nem Noé tinha qualquer razão agora para acreditar que a natureza humana tivesse sofrido qualquer mudança radical para melhor, ou que o pecado tivesse sido erradicado do coração dos poucos sobreviventes do dilúvio. À medida em que refletia sobre o passado, suas antecipações do futuro devem ter sido ansiosas e sombrias. Que garantia ele poderia ter de que as propensões malignas dos homens caídos não voltariam a surgir em obras tão hediondas quanto as realizadas por aqueles que haviam encontrado uma sepultura na água? Os homens ainda não seriam impacientes contra as restrições divinas e tratariam as advertências de Deus com desprezo imprudente? Se tais temores se concretizassem, se a corrupção do coração humano se desenvolvesse mais uma vez e se manifestasse em crimes grandes e ilimitados, então o que mais poderia ser esperado do que uma repetição do julgamento do qual ele acabara de sobreviver? E qual seria o fim de tal repetição de crime e punição? Não parecia haver uma outra resposta provável além desta. O Todo-Poderoso, em sua justa indignação, exterminaria totalmente uma raça de homens culpados e que se recusava a ser restaurada. Tais temores não seriam os fantasmas do pessimismo injustificado, mas as conclusões naturais e lógicas a serem tiradas do que já havia acontecido no teatro dessa terra. É somente adentrando aos pensamentos do coração de Noé que podemos realmente apreciar a pertinência daquela garantia
que Yahvé lhe deu agora. Mas enquanto nos esforçamos para discernir os pensamentos que devem ter passado pela mente do nosso patriarca, não devemos negligenciar um raio brilhante de conforto que, sem dúvida, fez muito para aliviar a escuridão de suas inquietações. Quando Deus declarou a Noé: "Eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará." Acrescentou também: "Mas contigo estabelecerei a minha aliança." Gênesis 6, 17 e 18. Essa promessa graciosa forneceu um lugar de descanso para o seu pobre coração durante os dias e meses tristes, quando ele tinha sido confinado na arca. E também deve ter dado algum ânimo agora quando ele desceu para a terra arrasada e assolada pelo julgamento. No entanto, quem tem alguma experiência pessoal dos violentos assaltos feitos por raciocínios carnais, incredulidade, não pode duvidar que a fé de Noé agora encontrou um doloroso conflito enquanto procurou resistir à influência da tristeza e da ansiedade. Alguns leitores podem considerar que ultrapassamos os limites no que foi dito acima e que esboçamos muito da nossa própria imaginação. Mas a Escritura diz: "Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem." Provérbios 27, 19. Como você se sentiria, querido leitor, se estivesse no lugar de Noé? Quais seriam os meus pensamentos se eu estivesse nas mesmas circunstâncias que ele? Não teríamos tais temores como aqueles que procuramos descrever? Teríamos antecipado o futuro desconhecido sem nenhum presságio sombrio? Poderíamos ter passado por uma provação tão assustadora e ter retornado a uma terra da qual os últimos de nossos antigos companheiros haviam sido varridos, sem nos perguntarmos se o próximo dilúvio de julgamento divino não completaria sua terrível obra? Será que nós, apenas 8 ao todo, ficamos confiantes de que as feras não nos causariam qualquer incômodo? Ora, é justamente esse pano de fundo mental que nos permite apreciar a eterna misericórdia no que Deus disse a Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: "Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra." Porque tal repetição, senão para enfatizar isso, "e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis." E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: "E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra." Gênesis 9:14, 8:11. O que essa linguagem implica? A que temores essas declarações graciosas foram destinadas a acalmar? Que outras conclusões podem logicamente ser extraídas desses versículos, além daquelas que esboçamos nos parágrafos anteriores? Pelo menos para o escritor, um esforço para nos colocarmos na posição de Noé e seguir os pensamentos que mais provavelmente se passaram em sua mente. Nos fez admirar, como nunca antes, a adequação da revelação divina então dada a Noé. Aquilo que ensaiamos fazer nessa primeira parte com relação ao pacto noético foi indicar seu contexto, a ocasião dele e por que assumiu aquela forma particular, assim como as várias profecias messiânicas
que foram dadas por Deus em épocas diferentes e em longos intervalos foram adequadas para as ocasiões específicas em que foram feitas, assim também ocorreu nas diferentes renovações de seu pacto da graça. Cada uma dessas renovações para com Abraão, Moisés, Davi, etc., esboçou alguma característica especial do pacto eterno do qual Deus havia entrado como mediador, mas as circunstâncias imediatas de cada um desses homens favorecidos moldavam ou davam forma a cada característica particular do acordo eterno, do qual discretamente lhes foi dado um vislumbre. Acreditamos que agora o leitor perceberá melhor as razões pelas quais Deus deu a Noé as declarações particulares registradas em Gênesis 9. Parte 2. Tendo contemplado a ocasião em que o Senhor Deus fez um pacto com Noé e as circunstâncias indiscutivelmente solenes que formaram seu pano de fundo, estamos agora quase prontos para voltar nossa atenção para o próprio pacto e examinar seus termos. Os pactos que o Senhor estabeleceu em intervalos sucessivos com diferentes partes eram substancialmente abrangendo em geral as mesmas promessas e recebendo confirmação semelhante. O pacto sinaítico, embora possuísse características peculiares que o distinguiam de todos os outros, não era exceção. Eles eram todos revelações do propósito gracioso de Deus, inicialmente exibido de uma forma obscura, mas depois se desdobrado de acordo com uma óbvia lei de progresso. Cada renovação acrescentava algo ao que era previamente conhecido, de modo que o caminho do justo era como a luz da aurora, que ia brilhando mais e mais, até o dia perfeito, quando as sombras deram lugar à própria substância. Não devemos supor que as promessas divinas, das quais o pacto era a expressão e confirmação, não eram previamente conhecidas. O histórico antecedente mostra o contrário. A declaração feita por Yahvé, a serpente em Gênesis 3,15, quando anunciava sua condenação, claramente insinuava misericórdia e libertação para a semente da mulher, uma expressão que de modo algum deve ser restrita a Cristo pessoalmente, mas que se refere ao Cristo místico, isto é, a cabeça e seu corpo, a Igreja. A instituição divina dos sacrifícios abriu uma ampla porta de esperança para aqueles que foram condenados por sua condição pecaminosa e perdida por natureza, como o caso registrado de Abel mostra claramente. Hebreus 11:4. A história espiritual de Enoque, que andou com Deus e antes de sua transladação recebeu testemunho de que o agradou, Hebreus 11:5, é uma evidência adicional de que os mais antigos dos santos foram abençoados com uma luz espiritual considerável e receberam vislumbres dos conselhos eternos da graça de Deus. Há uma palavra em Gênesis 5, 28 e 29 que possui uma relação com o nosso tema e que requer ser cuidadosamente ponderada. Ali lemos o seguinte: E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Essa é a primeira menção de Noé nas Escrituras, e não há dúvida de que ele recebeu seu nome profeticamente. Seu nome significa descanso, e foi dado por seu pai na confiante expectativa de que ele provaria ser mais do que uma bênção comum para a sua geração. Ele seria o instrumento para trazer aquilo que falaria de paz e inspiraria esperança no coração dos eleitos, pois os nós e nossas, falados por um crente, obviamente se referem a uma linhagem piedosa. As palavras do crente Lameque faziam referência ao que havia sido dito em Gênesis 3,15 e também eram, sem dúvida, uma profecia que olhava para o próprio Cristo, em quem ela deveria receber seu cumprimento antitípico, pois ele é o que verdadeiramente dá descanso, Mateus 11:28, e liberta da maldição, Gálatas 3:13. Todo o alcance e intenção da linguagem profética de Lameque
deve ser entendida à luz das bênçãos que foram ditas por Deus a Noé após o dilúvio. Bênçãos que, como veremos, são infinitamente mais preciosas do que aquilo que sua simples letra transmite. Elas eram bênçãos que fluíam através do canal do eterno pacto da graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A prova disso é encontrada no fato de que seus nomes foram pronunciados depois que o sacrifício foi oferecido. Isso requer que olhemos novamente em Gênesis 8, 20 a 22. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Versículo 20. O ensinamento típico disso nos leva muito além do que foi prefigurado pela oferta de Noé. Aqui, pela primeira vez nas Escrituras, é feita menção ao altar. A chave que abre o significado disso é encontrada em Mateus 23, 19. O altar que santifica a oferta. E o que era o altar que santificou a suprema oferta? Ora, a pessoa do próprio Cristo. Era quem ele era que tornava aceitável e eficaz o que ele fez. Assim, enquanto a oferta de Abel apontava para o sacrifício de Cristo, o altar de Noé prefigurava aquele que ofereceu aquele sacrifício. Sua pessoa foi aquilo que conferiu valor infinito ao sangue que ele derramou. E o Senhor cheirou um suave cheiro. Gênesis 8, 21. Aqui novamente, nosso presente tipo se destaca muito mais do que o de Abel. No primeiro caso, era o aspecto humano que estava em vista, mas aqui é o aspecto divino que é colocado diante de nossos olhos. Bem-aventurado, de fato, é aprender o que o sacrifício de Cristo obteve para seu povo. Libertação da ira vindoura. Uma herança segura no paraíso para sempre. Mas muito mais abençoado é saber o que aquele sacrifício significou para aquele a quem foi oferecido. No sacrifício de Cristo, o próprio Deus encontrou o que era um suave cheiro, com o qual ele se agradou completamente. Pois esse sacrifício não apenas atendeu a todos os requisitos de justiça e santidade divinas, mas também satisfez o seu coração. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Gênesis 8, 21. As palavras incomuns, o Senhor disse em seu coração, enfatizam o efeito que o suave cheiro do sacrifício exerceu sobre ele. O restante do versículo aparenta, à primeira vista, estragar a unidade da passagem, pois parece não ter relação direta com o que imediatamente precede ou segue. Mas uma reflexão mais cuidadosa revela sua pertinência. A referência à depravação humana vem aqui com um significado solene, pois implica que as águas do julgamento de modo algum alteraram a corrupção da natureza do homem caído e anuncia que não foi por causa de qualquer mudança na carne para melhor que o Senhor agora revelava seus pensamentos de paz e bênção. Não, foi apenas com base no sacrifício do suave cheiro que ele tratou graciosamente. As bênçãos que foram incluídas nos benefícios que Deus pronunciou sobre Noé e seus filhos foram concedidas em um novo fundamento, com base em uma concessão bastante diferente de qualquer revelação ou promessa que o Senhor deu a Adão em sua condição não caída. Foram concedidas com base naquele pacto de graça que ele havia estabelecido com o mediador antes da fundação do mundo. Essa eterna aliança antecipou a ofensa de Adão e providenciou a libertação dos eleitos de Deus da maldição que veio sobre o pecado de nossos primeiros pais. Sim, assegurou-lhes bênçãos muito maiores do que qualquer outra que pertencia ao paraíso terrestre. É de grande importância que esse fato seja claramente compreendido, a saber que foi sobre o fundamento seguro do eterno pacto da graça que Deus pronunciou a bênção sobre Noé e seus filhos, como fez mais tarde com Abraão e sua descendência. O que acaba de ser pontuado teria sido mais facilmente compreendido pelo leitor comum se a divisão dos capítulos 8 e 9 de Gênesis houvesse sido feita
em um lugar diferente. Gênesis 8 deve ser concluído com o versículo 19. Os últimos 3 versículos de Gênesis 8, como eles estão em nossas Bíblias, devem começar no capítulo 9 e então a conexão imediata entre o sacrifício de Noé e o pacto que o Senhor fez com ele seria mais evidente. O pacto era a resposta de Yahvé à oferta sobre o altar. Aquela oferta era um suave cheiro para ele, apontando claramente para a oferta de Cristo. O sacrifício de Cristo só seria oferecido mais de 2000 anos depois disso. Então a satisfação que a oferta típica de Noé deu a Yahvé deve ter apontado para o pacto eterno, na qual o grande sacrifício foi acordado. O fato de Noé, dentro da arca, ter passado com segurança pelo dilúvio era um tipo de salvação em si. Essa declaração possui a autoridade das Sagradas Escrituras. Vejam Pedro 3, 20 e 21. Noé e seus filhos foram libertos da ira de Deus, que havia destruído o restante do mundo. E agora eles saíram para o que era tipicamente um mundo ressurreto. Sim, visto que a terra foi varrida pela vassoura do julgamento divino e agora estava recomeçando sua história. Quando a família salva saiu da arca, encontrou praticamente uma nova criação. Aqui está outro ponto em que nosso presente tipo apontou para verdades mais elevadas do que os tipos que o precedem. A herança dos santos é encontrada em conexão com a nova criação. 1 Pedro 1, 3, 4. Portanto, estamos prontos para considerar a bênção dos herdeiros típicos. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Gênesis 9, 1. Essa é a primeira vez que lemos que Deus abençoou alguém desde que a queda ocorreu. Antes de o pecado entrar no mundo, lemos que o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Gênesis 1, 27 a 28. Não há dúvida de que uma comparação e um contraste são sugeridos nesses 2 versículos. Primeiro, e do ponto de vista natural, a bênção de Deus para Noé e seus filhos foi o anúncio formal de que o mesmo favor divino que o Criador havia estendido aos nossos primeiros pais deveria agora repousar sobre os nossos progenitores da raça humana. Mas em segundo lugar, e mais profundamente, essa bênção de Noé e de seus filhos, após a oferta sobre o altar e em conexão com o pacto, denotou sua bênção sobre uma nova base. Adão e Eva receberam bênçãos com base na pureza de sua criação. Noé e seus filhos, como representantes de toda a eleição da graça, receberam bênçãos com base em sua aceitação e perfeição em Cristo. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Gênesis 9, 1, 3. Esses versículos, juntamente com versículos finais do capítulo 8, nos introduzem ao começo de um novo mundo. Em vários aspectos, assemelha-se ao primeiro começo. A bênção divina estava sobre as cabeças da família humana. Foi dado o mandamento para a propagação da raça humana. A terra estava despovoada e foi dada a promessa da sujeição das criaturas inferiores ao homem. Mas também havia uma diferença grande e vital, que escapou à atenção da maioria dos comentaristas. Tudo agora repousava sobre o pacto da graça. Essa diferença é de fato radical e fundamental. Adão foi colocado como senhor da terra com base no pacto de obras. Seu mandato era inteiramente condicional. Sua manutenção dependia inteiramente de sua própria conduta. Consequentemente, quando ele pecou, não apenas perdeu a bênção e favor do seu Criador, mas perdeu seu domínio sobre a criação. E como monarca destronado foi enviado para desempenhar o papel de um trabalhador comum na terra, Gênesis 3, 17 e 19. Mas aqui vemos o homem reinstalado sobre a herança perdida, não com base na responsabilidade da criatura e dos méritos humanos, mas com base na graça divina. Pois Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. E isso aconteceu não sobre o fundamento das obras das criaturas, mas sobre o alicerce da excelência daquele sacrifício que satisfazia o coração de Deus.
Consequentemente, foi na qualidade de filhos da fé que a Noé, a sua família, foi dada a herança do novo mundo. O homem agora se eleva na pessoa de Noé, ao lugar mais elevado no mundo. Contudo, não simplesmente como homem, mas como filho de Deus, permanecendo na fé. Sua fé o salvara através do dilúvio generalizado que submergiu o velho mundo e o levou a tornar-se a nova e segunda cabeça da humanidade e o herdeiro do domínio sobre a terra, que agora estava purificada e resgatada da poluição do mal. Ele foi feito herdeiro, como está escrito em Hebreus 11:7, da justiça que é segundo a fé, herdeiro isto é, de tudo que pertence propriamente a tal justiça, não apenas da própria justiça, mas também do mundo, que no propósito divino ele estava destinado a possuir e ocupar. Assim como se houvesse uma nova criação e uma nova cabeça houvesse sido levantada para exercer sobre ela o direito de soberania. A bênção e a concessão original a Adão foi substancialmente renovada para Noé e sua família. Gênesis 9:1-3. Aqui então a justiça que é segundo a fé recebeu diretamente da graça de Deus o dom que tinha sido originalmente conferido à justiça da natureza. Não uma bênção meramente, mas uma bênção associada à herança e domínio do mundo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. 1 Coríntios 15:46. Embora essas palavras tenham referência imediata aos corpos dos santos, contudo elas anunciam um princípio cardeal nos caminhos de Deus no cumprimento de seu propósito eterno. A graça divina não pode aparecer claramente como graça até que resplandeça desde o pano de fundo escuro do pecado e da ruína do homem. Portanto, era necessário que o pacto das obras com Adão precedesse o pacto da graça com Noé. O fracasso do primeiro homem apenas abriu o caminho e forneceu um realce adequado para o triunfo do segundo homem, o qual Noé prenunciava claramente como seu nome e a declaração profética de seu pai a respeito dele claramente anunciaram. Quanto mais claramente isso for compreendido, mais fácil será perceber o significado mais profundo do pacto noético. Tudo foi agora claramente colocado em um novo fundamento e estabelecido em uma nova base. Esse fato esclarece ou ressalta o significado de vários detalhes que, de outro modo, provavelmente serão ignorados. Por exemplo, que 8 almas foram salvas pela água. 1 Pedro 3:20. Pois na linguagem numérica da Bíblia, 8 fala de um novo princípio. Por isso, também o estudante reverente das Sagradas Escrituras, que se deleita em ver o dedo de Deus em seus detalhes mínimos, considerará como algo mais que uma coincidência o fato de que a palavra pacto, aliança, é encontrada em conexão com Noé apenas 8 vezes. Gênesis 6:18, 9:9, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Deve ser cuidadosamente observado que toda a ênfase está no fato de o Senhor fazer um pacto com Noé, e não Noé fazer um pacto com Deus. Foi unicamente ele que tomou a iniciativa de pactuar. Nele não foram estipuladas condições, nem cis foram interpostos. Tudo era de graça, livre, pura e imutável. Agora resta espaço apenas para chamarmos a atenção para o modo como as benditas promessas registradas em Gênesis 8:22 e 9:2-3 foram bem calculadas para atenuar os temores do coração de Noé. Veja a parte anterior e confirmar sua confiança. Ali ele foi graciosamente assegurado que, mesmo diante da plena visão que Deus tinha a respeito do mal que ainda permanecia no coração do homem, um julgamento semelhante, pelo menos na mesma medida, nunca mais seria repetido. Foi assegurado a ele que não somente o homem seria preservado na terra, mas que também toda a criação animal seria preservada para seu uso. Por essas garantias divinas, seus temores foram efetivamente aliviados, delineando o fato de que Deus se deleita em trazer seus filhos, mais cedo ou mais tarde, para a plena certeza da fé, confiança e alegria em sua presença. Parte 3. Na parte anterior, insinuamos que as bênçãos contidas nos benefícios que o Senhor pronunciou a Noé e seus filhos eram infinitamente mais preciosas do que a simples letra transmite.
Para um entendimento correto dos vários pactos que Deus fez com diferentes homens, é altamente essencial que cuidadosamente façamos distinção entre o literal e o figurativo, ou a forma exterior e seu significado interno. Só assim poderemos separar o que era meramente local e evanescente, e o que era mais abrangente e duradouro. Em cada pacto havia uma conexão entre aquilo que era literal ou material e aquilo que era místico ou espiritual. E a menos que isso seja devidamente observado, uma confusão será o resultado necessário. Sim, é nesse exato momento que muitos erraram, particularmente ao tratar dos pactos abrâmico e sinaítico. Literalistas e futuristas têm estado tão ocupados com a casca exterior e a letra que, em grande medida, perderam de vista o espírito ou o conteúdo interior. Os alegorizadores, ao se envolverem demasiadamente com as alusões figurativas, muitas vezes falharam em discernir o cumprimento histórico. Ainda outros têm arbitrariamente feito malabarismo com os dois a ponto de não entenderem e nem aplicarem nada consistentemente. É, portanto, da maior importância que tomemos o maior cuidado possível ao procurar distinguir entre o carnal e o espiritual, o transitório e o eterno, o que pertence ao terreno e o que prenunciava o celestial, nos vários aspectos. O leitor já deveria estar preparado, pelo menos em parte, para nos seguir naquilo que estamos dizendo agora, devido ao que foi apresentado em nosso exame do Pacto de Adão. Ao estudarmos o Pacto Adâmico, descobrimos a necessidade de lançar no registro de Gênesis, à luz das escrituras posteriores, e encontramos nos profetas e nas epístolas aquilo que ajude a entender o significado da narrativa histórica. Vimos a necessidade de considerar Adão como algo mais do que um indivíduo privado, a saber, como uma representante público ou cabeça federal. Aprendemos que a linguagem de Gênesis 2,17 transmitia não apenas uma ameaça solene, mas por implicação necessária também continha uma promessa abençoada. Também percebemos que a morte que foi ameaçada ali era algo muito mais terrível do que a dissolução física. Constatamos a partir de outras passagens que, embora a árvore da vida no centro do jardim fosse real e tangível, ela também possuía um significado emblemático, sendo o selo do pacto. Busquemos manter esses princípios em mente ao prosseguirmos para a consideração dos outros pactos. Cada pacto que Deus fez com os homens constitui-se uma sombra para algum elemento do pacto eterno no qual ele entrou com Cristo, antes da fundação do mundo, em favor dos seus eleitos. Os pactos que Deus fez com Noé, Abraão e Davi, à medida que de fato exibiram diferentes aspectos do pacto da graça, assim como fizeram os vários vasos no tabernáculo ao tipificarem certas características da pessoa e obra de Cristo. No entanto, assim como esses vasos também tinham um uso imediato e local, esses pactos também diziam respeito ao que era terrestre e carnal, bem como ao que era espiritual e celestial. Esse fato dual recebe ilustração e exemplificação no pacto que está agora diante de nós. Aquilo que era literal e externo é tão óbvio e bem conhecido que não precisa ser muito comentado por nós aqui. O sinal e selo desse pacto, o arco-íris, e a promessa ligada a ele eram coisas tangíveis e visíveis, que os sentidos dos homens puderam perceber naturalmente por si mesmos. Mas isso é tudo o que havia para o pacto noético? A nota feita sobre o pacto noético na Bíblia de Scofield diz o seguinte: os elementos dele são 1. A relação do homem com a terra, sob o pacto adâmico, é confirmada. Gênesis 8, 21. 2. A ordem da natureza é confirmada. Gênesis 8, 22. 3. O governo humano é estabelecido. Gênesis 9, 6. 4. A terra é protegida contra o outro julgamento universal pela água. Gênesis 8, 21 e 9, 11. 5. Uma declaração profética é feita que de Cão descenderá uma posteridade inferior e servil. Gênesis 9, 24, 25. 6. É feita uma declaração profética de que Sem terá uma relação peculiar com Yahvé. Gênesis 9, 26, 27. Toda revelação divina é feita através de homens senitas, e Cristo, segundo a carne, descende de Sem. 7.
é feita uma declaração profética de que, a partir de Jafé, descenderão as raças espalhadas. Gênesis 9:27. O governo, a ciência e a arte, falando de modo geral, são e têm sido provenientes dos descendentes de Jafé, de modo que a história é o registro indiscutível do cumprimento exato dessas declarações. Essa é uma simples amostra justa dos conteúdos superficiais que podem ser encontrados nessa bagatela popular, e aconselhamos fortemente que os nossos leitores não desperdicem o seu dinheiro para adquiri-la e nem desperdicem seu tempo lendo-a. Pedindo perdão de nossos leitores por fazermos isso, vamos olhar por um momento para o resumo acima. Os 3 últimos itens dos elementos do Sr. Scofield não pertencem ao pacto noético e possuem mais conexão com ele do que aquilo que está registrado em Gênesis 9:20-23. Os 4 primeiros elementos que o Sr. S. menciona dizem respeito ao que é secular e político. O todo é uma análise sem vida da letra da passagem. Não há absolutamente nada de útil nisso. Nenhum esforço é empregado na tentativa de uma interpretação. Nenhuma menção é feita sobre a significativa e abençoada conexão que existe entre a oferta sobre o altar, Gênesis 8:20, e o pacto do Senhor com Noé. Nenhuma observação é feita sobre o novo fundamento sobre o qual a concessão divina é realizada. Nenhuma indicação é dada da preciosa instrução típica do todo, e parece não ter passado pela mente do editor que havia algo místico ou espiritual no pacto. Não havia significado mais profundo nas promessas, além de que a terra nunca mais deveria ser destruída por um dilúvio, que enquanto existissem suas estações e colheitas, estavam asseguradas que o medo do homem deveria estar sobre todas as criaturas inferiores. Essas coisas não tinham importância espiritual? Seguramente elas têm essa importância espiritual. Pode ser claramente discernida pelos que foram favorecidos com olhos ungidos, pois consiste naquilo que esboçou o conteúdo do pacto eterno. Noé e sua família foram maravilhosamente salvos da ira de Deus, que destruiu o resto da raça. Agora que o mundo deveria ser restaurado, que ocasião mais adequada do que isso para uma revelação mais completa de vários aspectos da tão grande salvação do crente? Sempre foi a maneira de Deus agir no Antigo Testamento em pregar o evento de alguma libertação temporal de seu povo para renovar sua revelação da grande libertação espiritual e restauração pela redenção de Cristo. Quem pode duvidar que isso aconteceu assim, aqui imediatamente após o dilúvio? Parece lamentável que, a essa altura, seja necessário trabalhar um ponto que deveria ser óbvio para todo o povo de Deus. Isso seria óbvio, pelo menos quando fosse pontuado, se tanta poeira não tivesse sido jogada em seus olhos por dispensacionalistas carnais e mascates de profecia. Infelizmente, o próprio escritor uma vez já teve uma visão obscurecida por eles. E mesmo agora ele tem que se esforçar muitas vezes para recusar olhar para as coisas através de seus óculos coloridos. Que havia benefícios temporais concedidos a Noé e a sua descendência na concessão do pacto por Yahvé é tão certo quanto o fato de Noé ter construído um altar tangível e oferecido sacrifícios reais sobre ele. Mas confinar esses benefícios ao temporal, ignorar ou negar sua importância espiritual, é tão indesculpável quanto seria uma falha em discernir Cristo e seu sacrifício no que Noé apresentou e que foi um suave cheiro para Deus. No entanto, tão entorpecidos em sua compreensão espiritual estão muitos do próprio povo de Deus, tão preconceituosos e estupefatos eles são devido aos entorpecentes que os falsos mestres ministram a eles, que somos forçados a avançar lentamente e não tomarmos nada como garantido. Portanto, antes de procurarmos apontar as várias características típicas, místicas e espirituais do pacto noético, devemos primeiro estabelecer o fato de que algo mais do que os interesses temporários da terra ou o bem-estar material de seus habitantes estava envolvido no que Deus disse ao nosso patriarca em Gênesis 9. Isso não é de modo algum um assunto difícil. Deixaremos para a nossa próxima parte de encerramento a contemplação das escrituras posteriores que lançam um brilho radiante sobre o selo do pacto, o arco-íris. Nos voltaremos agora para uma passagem registrada dos profetas que claramente contém tudo o que pode ser requerido por nós.
Em Isaías 54, 4 a 9, lemos: Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixarei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. A conexão de Isaías 54 com o capítulo anterior, sobre a expiação, sugere que os tempos do Evangelho estão em vista, o que é confirmado pelo uso que Paulo faz dessa passagem em Gálatas 4:27. A igreja, sob a forma da teocracia israelita, é retratada como uma mulher casada, que, como Sara, permanecia por muito tempo estéril. Comparativamente poucos dos verdadeiros filhos de Deus foram levantados entre os judeus. Na época do advento de Cristo, a formalidade farisaica e a infidelidade dos saduceus eram quase universais. Isso era uma dolorosa mágoa para o pequeno remanescente de santos genuínos. Mas a morte de Cristo aconteceu para introduzir tempos melhores, pois então muitos dentre os gentios seriam salvos. Assim a mulher estéril é exortada a irromper em canto e é chamada à fé para antecipar alegremente o gozo das bênçãos prometidas. Foram dadas garantias graciosas de que sua esperança não seria frustrada. É verdade que naquele tempo a igreja estava em declínio e aparentemente abandonada pelo próprio Senhor, mas Deus escondeu sua face dela apenas temporariamente, e ele ainda reunia um número crescente de filhos em sua família, e isso com grande misericórdia e com benignidade eterna. O compromisso de Deus com esse objetivo era irrevogável, como seu pacto testificou. Nos dias desse patriarca, o Senhor contendeu contra o mundo em grande ira, durante um ano inteiro, e pelas águas de Noé destruiu o mundo completamente. Não obstante, ele tornou a lidar em grande misericórdia e com benignidade eterna, como atestou seu pacto com Noé. Embora o mundo provocado grandemente a Deus muitas vezes desde então, ainda assim, ele cumpriu fielmente sua promessa e continuará fazendo isso até o fim. Da mesma forma, frequentemente, há muitas coisas em seu povo que desagrada e tenta a paciência de Deus, mas ele não os rejeitará totalmente. Salmos 89, 34. Aqui em Isaías 54 há um apelo ao pacto noético, como prova da perpetuidade do propósito da graça de Deus, mesmo em meio à sua dolorosa repreensão. Ali encontramos uma interpretação definitiva de sua importância original, a qual confirma o que dissemos nos parágrafos anteriores. O profeta Isaías estava anunciando a misericórdia de Deus para a igreja em tempos futuros, e ele alude ao seu juramento a Noé como um penhor seguro da graça prometida, uma garantia de sua verdadeira condescendência, apesar das aflições que o povo de Deus estava sofrendo e da condição deplorável a que tinham sido reduzidos. A imutabilidade de um é alegada como prova da imutabilidade do outro. Quão claramente isso mostra que o pacto que Deus fez com Noé não apenas proporcionou uma demonstração prática da infalível fidelidade de Deus no cumprimento de sua promessa temporal ao mundo, mas também que a igreja era o principal objeto e assunto relacionado a ele. Audiolivro O Pacto de Deus com Noé, por Arthur W. Pink. Porque o Senhor prometeu preservar a terra até o fim dos tempos, de modo que ela não fosse novamente destruída por um dilúvio. A resposta é por causa da igreja, pois quando o número total dos eleitos for reunido a partir de todos os lugares e trazidos manifestamente para o corpo de Cristo, o mundo chegará ao fim. Que o pacto noético tinha uma ligação clara com o pacto eterno.
chamado em Isaías 54:10 de a aliança da minha paz, porque se baseava na reconciliação consumada, e que ele possui uma relação especial com a igreja. É abundantemente evidenciado a partir do que o profeta diz dela. Porque isto, a saber, com benignidade eterna, me compadecerei será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, a igreja. A partir de tudo o que já foi dito, agora deve estar muito claro que, embora o aspecto literal das promessas feitas a Noé se referisse ao bem-estar temporal da terra e de seus habitantes, ainda assim sua importância mística dizia respeito ao bem-estar espiritual da igreja e de seus membros. Esse mesmo aspecto dual será ainda mais evidente para nós quando considerarmos o arco-íris, que era o sinal e o selo do pacto noético. Parece estranho que aqueles que perceberam que as leis que Deus deu a Israel a respeito de comer apenas peixes com escamas e barbatanas e animais que possuíam o casco, que se dividia em dois e que ruminavam, não tivessem apenas um valor temporal ou higiênico, mas também um significado místico ou espiritual. Tenho deixado de discernir que a mesma característica dual é válida em relação a todos os detalhes do pacto noético. Uma vez que essa chave hermenêutica seja bem compreendida por nós, não é difícil alcançar o conteúdo interno da bênção que o Senhor pronunciou depois que sentiu o suave cheiro da oferta de Noé, a garantia de que a terra não seria novamente destruída por uma inundação como a terra adâmica tinha sido. Apontava para a segurança eterna dos santos. Uma segurança garantida pela posição amplamente superior que agora pertence a eles em comparação ao que tinha em Adão, ou seja, sua participação inalienável em Cristo. A promessa de que, enquanto a terra permanecesse, o plantio e a colheita não cessariam. Continha como sua substância interior a promessa divina de que, enquanto os santos fossem deixados aqui nesse mundo, Deus supriria todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. O fato de que essas bênçãos foram prometidas após Noé e sua família terem chegado ao mundo da ressurreição e da nova criação prefigurou a bendita verdade de que o crente não está mais na carne. Noé é a figura de Cristo e, em primeiro lugar, como aquele que removeu a maldição de uma terra corrompida e como doador de descanso para aqueles que, com tristeza em seus corações e suor em suas testas, tinham que cultivar e comer dela. Gênesis 5:29, Mateus 11:28. Em segundo lugar, como o herdeiro da nova terra, onde não haverá mais maldição. Gênesis 8:21, Apocalipse 22:3. Em terceiro lugar, como aquele em cujas mãos todas as coisas foram entregues agora. Gênesis 9:2, João 17:2, Hebreus 1:2. Os filhos ou descendentes de Noé eram a figura da igreja à medida que eles foram abençoados. Gênesis 9:1, conforme Efésios 1:3. Assim como a Noé foi dado domínio sobre todas as criaturas inferiores, assim também os santos foram feitos reis e sacerdotes para Deus. Apocalipse 1:6. E reinarão com ele. 2 Timóteo 2:12. Assim como Noé, os crentes foram ordenados a serem frutíferos e multiplicarem-se abundantemente. Gênesis 9:7. Portanto, os cristãos devem abundar em frutos e em toda boa obra. O fato de esse pacto ser absoluto ou incondicional nos fala da imutabilidade de nossas bênçãos em Cristo. Parte 4. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Gênesis 8:22. Essas promessas foram feitas por Deus há mais de 4.000 anos, e o cumprimento infalível delas anualmente, ao longo dos séculos, proporciona uma notável demonstração da fidelidade divina. Além disso, em sua realização, exemplificamos um fato que geralmente é perdido de vista pelo mundo de hoje, ou seja, que por trás das leis da natureza está o Senhor da natureza. O ceticismo moderno deseja separar Deus de sua própria criação. Uma observância casual das leis da natureza revela o fato de que elas não são uniformes em sua operação
E, portanto, se não tivéssemos as Escrituras, não teríamos nenhuma garantia de que as estações não mudariam radicalmente e toda a terra seria inundada novamente. As leis da natureza não impediram o dilúvio nos dias de Noé. Então, como impediram que isso acontecesse em nossos dias? Quão abençoado, pois é o Filho de Deus, por ouvir essa garantia do seu Pai. Veja aqui também as abundantes misericórdias de Deus em proceder conosco por meio de um pacto, obrigando a si próprio com o juramento solene de que ele nunca mais destruiria a terra pela água. Ele poderia muito bem ter resolvido poupar o mundo de uma nova calamidade como essa, e contudo, nunca dizer aos homens que ele agiria assim. Se ele não tivesse concedido tal segurança, a lembrança do dilúvio teria sido como uma espada de terror suspensa sobre as cabeças deles. Mas em sua grande bondade, o Senhor tranquiliza a mente de suas criaturas ao prometer que não repetiria o dilúvio. Assim ele lida com seu povo, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6,18. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Gênesis 8:21. Essa foi a palavra de Deus para Noé quando aceitou a primeira oferta apresentada a ele na terra purificada. Isso, sem dúvida, deve ser entendido relativamente, não como indicando uma revogação total do mal, mas apenas uma mitigação dele. Contudo, tal mitigação tornaria a terra uma região muito menos afetada e mais fértil do que antes. Isso novamente indicou que, na estimativa de Deus, a terra assumiria agora uma nova posição, pois, pela ação do julgamento de Deus, ela havia se tornado santificada à sua vista e estava em condições de receber sinais do favor divino, os quais haviam sido retirados dela. Nós apontamos esse significado místico de Gênesis 8:21 na última parte. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Gênesis 9:8-15. As palavras acima contêm o cumprimento da promessa que o Senhor havia dado a Noé, em Gênesis 6:18, e ampliaram o que ele havia dito em Gênesis 8:21-22. Agora nos concentraremos no símbolo, o sinal do pacto. Ora, não há dúvida em nossa mente agora de que o arco-íris apareceu pela primeira vez nos céus inferiores com o propósito de aquietar os temores do homem acerca da calamidade de outro dilúvio universal, e para lhes dar um penhor visível na natureza da execução de sua ordem e do novo estado de coisas. Pois se essa maravilha divina tivesse aparecido anteriormente aos antediluvianos, ela não possuiria nenhum significado ou mensagem especial e distintiva após o dilúvio. O fato de o arco-íris ser um fenômeno inteiramente novo, algo que anteriormente era desconhecido de Noé, fornece uma impressionante demonstração da harmonia silenciosa das Escrituras, pois está claro a partir de Gênesis 2:6 que nunca choveu antes do dilúvio. A primeira chuva foi enviada como um julgamento divino, mas agora Deus a transforma em uma bênção. A luz do sol do céu incide sobre a chuva na terra, e eis o lindo arco-íris. Quão abençoadamente adequado, então, era o arco-íris para servir como sinal do pacto que Deus havia feito com Noé. Existe uma correspondência exata entre o fenômeno natural que ele apresenta
e o uso moral a qual é aplicado. A promessa no pacto não era de que não deveria haver futuras visitações de julgamento sobre a terra, mas que elas não se prolongariam a ponto de destruir novamente o mundo. Na esfera moral, assim como na natural, ainda pode haver vapores que sobem e torrentes que descem. De fato, os termos do pacto implicam que deveria haver tais coisas e que por meio delas Deus não deixaria de testificar o seu desagrado contra o pecado e fazer temer os obreiros da iniquidade. Mas jamais haveria um segundo dilúvio para difundir a ruína universal. Até agora, a misericórdia tem triunfado sobre o julgamento continuamente. Tão grande é a segurança dada pelo arco-íris no campo da natureza, que é formado pelo brilho dos raios do sol, resplandecendo sobre a nuvem escura à medida em que ela se afasta, de modo que pode ser denominado, como na descrição um tanto poética de Lange, o sol triunfa sobre as inundações, o brilho de seus raios é impresso sobre a nuvem de chuva como uma marca de sujeição. Quão apropriadamente ele ser como um emblema daquela graça que sempre se mostrará pronta para retornar após a ira. A graça permanece, poupando e preservando, mesmo quando tempestades de julgamento estão sendo derramadas sobre os culpados. E enquanto o arco-íris lança seu arco radiante sobre a expansão entre o céu e a terra, unindo os dois novamente como uma coroa de beleza, depois de terem estado envolvidos em uma guerra elementar, que imagem apropriada ele apresenta ao olhar pensativo acerca da harmonia essencial que ainda subsiste entre as esferas superior e inferior. Tal é indubitavelmente sua importância simbólica, como sinal peculiarmente conectado ao pacto de Noé. Ele mantém por meio de sua própria forma e natureza uma garantia da misericórdia de Deus empenhada em reter perpetuamente os merecidos dilúvios de ira e na contínua manifestação de sua graça e bondade no mundo. Mas o arco de Deus nas nuvens não era apenas uma garantia para os homens em geral de que o mundo não seria mais destruído por um dilúvio. Era também o selo de confirmação do pacto que Deus fez com a descendência eleita, os filhos da fé. Bem-aventurado é saber que não apenas nossos olhos, mas também os seus estão olhando para o arco. E assim isso nos concede comunhão com ele em relação ao símbolo que fala da tempestade, da paz que substituiu a turbulência e da obscuridade sendo dissipada pelo brilho do sol. Foi a chuva que separou a luz dos raios solares e os refletiu no arco. O raio azul ou celeste, o raio amarelo ou dourado, o raio carmesim da expiação. O mesmo acontece no fato eterno em que Deus é plenamente revelado como luz e como amor, como justo, mas também como misericordioso. Misericordioso, contudo justo. O pacto da graça é maravilhosamente expresso no arco-íris. Em primeiro lugar, o arco-íris é uma obra designada por Deus. O meu arco tenho posto nas nuvens. Semelhantemente, o pacto da graça é algo feito por Deus. Fiz uma aliança com o meu escolhido. Salmos 89, 3. Embora seja nosso dever abraçar a aliança, Isaías 56, 4, e nos submetermos a compromissos por meio da graça dela, ainda assim não temos parte em designá-la ou ordená-la. O pacto da graça não poderia ser mais feito pelo homem do que este poderia formar um arco-íris nas nuvens. Em segundo lugar, o arco foi colocado nas nuvens após Deus haver cheirado o suave aroma do sacrifício de Noé. Assim também o pacto da graça é fundado e selado com o sangue do Cordeiro. Uma lembrança disso é posta diante de nós toda vez que nos sentamos para participar da ceia do Senhor. Em terceiro lugar, o arco-íris é uma garantia divina de que as águas jamais retornarão para destruir a terra. Semelhantemente, o pacto da graça fornece garantia contra o dilúvio da ira de Deus, de modo que nunca mais retornará para destruir qualquer alma que pela fé foge para Cristo. Isaías 54, 9. Em quarto lugar, é o sol que dá existência ao arco-íris. Retire-o do firmamento e não poderá ver o seu reflexo glorioso nas nuvens. Assim também Cristo, o sol da justiça, a estrela da manhã, dá existência ao nosso pacto da graça.
Ele é a sua própria vida e substância. Te guardarei e te darei por aliança do povo. Isaías 49:8. Em quinto lugar, embora o arco esteja acima de nós, alcançando o céu, ainda assim as suas extremidades se inclinam e alcançam a terra. Assim também acontece com o pacto da graça. Embora o grande cabeça do pacto esteja no céu, não obstante, através do Evangelho, ele se debruça sobre todos os homens na terra. A palavra está junto de ti. Romanos 10:8. Em sexto lugar, o arco de Deus nas nuvens é muito extenso, alcança de um extremo do céu ao outro. Assim, o pacto da graça possui um amplo alcance, remontando a eternidade passada e alcançando a eternidade futura, abraçando alguns de cada tribo, língua e nação. Em sétimo lugar, o arco-íris é uma segurança contra um dilúvio universal e também um prognóstico de chuvas refrescantes para a terra sedenta. Assim, o arco do pacto, que circunda o trono de Deus, Apocalipse 4:3, não só protege contra a ira vingativa, mas garante a chuva, as influências do Espírito. Em oitavo lugar, a aparência visível do arco-íris possui apenas uma pequena duração, pois geralmente aparece somente por alguns minutos e depois desaparece. Assim, as visões sensíveis e encorajadoras que o crente obtém do pacto da graça são geralmente de curta duração. Em nono lugar, embora o arco-íris desapareça, mesmo por um longo tempo, contudo por isso não concluímos que o pacto de Deus está quebrado ou que uma inundação virá e destruirá a terra. Assim também o santo pode não estar sendo favorecido agora com uma visão sensível do pacto da graça, mas a lembrança de suas visões anteriores manterá a alma longe do medo da ira. Com relação a esses 9 pontos, estamos em dúvida com o sermão de Ebenezer Erskine, pregado por volta de 1730. O parágrafo seguinte é uma citação de nosso livro Gleanes in Genesis, escrito há quase 20 anos. Existem muitos paralelos entre o arco-íris e a graça de Deus. Como o arco-íris é o produto conjunto da tempestade e do sol, a graça é o favor imerecido de Deus aparecendo no fundo escuro do pecado da criatura. Como o arco-íris é o efeito do sol brilhando sob as gotas de chuva em uma nuvem, a graça divina é manifestada pelo amor de Deus, brilhando através do sangue derramado pelo nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como o arco-íris é a revelação dos variados matizes da luz branca, também a multiforme graça de Deus, 1 Pedro 4:10, é a expressão máxima do coração de Deus. Como a natureza não conhece nada mais primorosamente belo que o arco-íris, também o próprio céu não conhece nada que supere a maravilhosa graça de Deus em amabilidade. Como o arco-íris é a união do céu e da terra, atravessando o céu e descendo até o chão, a graça no único mediador uniu Deus e o homem. Como o arco-íris é um sinal público de Deus, posto nos céus para que todos possam ver, assim a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito 2:11. Finalmente, como o arco-íris tem sido exibido ao longo de todos os últimos 40 séculos, assim no porvir, Deus mostrará nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. As referências posteriores nas Escrituras ao arco-íris são inexprimivelmente abençoadas. Assim, nas visões da glória de Deus, com que Ezequiel foi favorecido no início de seu ministério, encontramos parte das imagens descritas da seguinte maneira: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Ezequiel 1:28. É para ser devidamente notado que esse versículo aparece no final de uma das mais inspiradoras representações das coisas celestiais a serem encontradas nas Escrituras. É uma visão da inefável santidade de Deus. Daí a presença dos querubins. Há então a aparência ardente de brilho metálico e lampejos de chama líquida, que brilhavam em todas as partes da visão. As rodas de grande proporção são acrescentadas aos querubins, rodas cheias de olhos, as quais nos falam do poder terrível que caracterizaria
as providências divinas. Acima de tudo estava o trono de Deus, no qual ele mesmo era visto em forma humana. É bem sabido que na época dessa visão o povo de Israel estava em uma condição muito angustiante. Aqueles entre os quais Ezequiel profetizou estavam em cativeiro, e a ruína de seu país estava próxima. Quão abençoada então foi a introdução do sinal do arco-íris aqui nessa visão. Isso demonstrou que o propósito e as promessas da graça divina eram seguros. Embora o julgamento de Deus caísse severamente sobre a nação culpada, ainda assim por causa do remanescente eleito, ela não seria totalmente rejeitada. E depois que a tempestade passasse, os tempos de restauração e paz se seguiriam. Isso foi uma garantia divina, para que a fé repousasse e desfrutasse de que o bem que Yahvé havia prometido no pacto seria cumprido. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Apocalipse 4:3. O dossel do trono de Deus é um arco-íris. Entendemos essa visão em Apocalipse 4 como uma referência imediata ao glorioso exercício da graça divina, sob a economia do Novo Testamento. Há uma alusão manifesta a Gênesis 9, e significa que Deus lida com seu povo de acordo com seus compromissos pactuais. Sua cor esmeralda ou verde denota que, por causa da fidelidade daquele que está sentado sobre o trono da graça, seu pacto é sempre o mesmo, sempre novo, sem qualquer sombra de mudança. O fato dele estar ao redor do trono denotava que a santidade e a justiça de Deus e todas as suas dispensações como soberano de todos os mundos estavam harmoniosamente relacionados ao pacto de paz e compromissos de amor que ele havia confirmado para com o seu povo crente. Portanto, o pacto de Deus com Noé serviu para trazer uma nova luz e estabelecer uma base mais firme. A lealdade inabalável de Yahvé e a imutabilidade de seu propósito. Uma garantia para esse efeito era especialmente necessária logo após o dilúvio, pois estava acima daquela verdade básica sobre a qual o julgamento do dilúvio parecia lançar uma sombra. Mas as promessas feitas a Noé, solenemente dadas em forma de pacto e seladas pelo sinal do arco-íris, restabeleceram a confiança e ainda se destacam depois de tantos séculos como um dos grandes eventos do lidar de Deus para com os homens, assegurando-nos que, embora os pecados do mundo possam provocar a justiça de Deus, o propósito de sua graça para com seu povo escolhido permanece inalteravelmente seguro. Ó graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que ensino poderoso, que ensino abençoador. E você, irmão, o que você achou desse ensino? Agora você já sabe, irmão, toda vez que você vê no céu um arco-íris pintado pelas digitais do nosso Senhor, você vai se lembrar, irmão, que existe um pacto feito por Deus com Noé, de que não destruiria mais o mundo com água, e esse pacto também representa o pacto da graça, feito através do nosso Senhor Redentor, Jesus Cristo, o nosso leão da tribo de Judá, o nosso advogado fiel, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o nosso Emanuel, Deus conosco, a nossa estrela da manhã, a nossa estrela da justiça, o sol da justiça. Portanto, sem o sol da justiça, não pode haver arco-íris. O arco-íris representa o pacto da graça, a soberana graça de Deus. Ela é de graça, gratuita, e são para os escolhidos, os chamados. Antes da fundação do mundo, Deus tinha escolhido um povo para si, para ser santo e irrepreensível. Ele os escolheu, os predestinou e os chamou para serem santos e irrepreensíveis e para ter uma comunhão com Deus. Ele nos chamou para nós lermos a sua palavra, aprendermos com Jesus, que era manso e humilde de coração, e para orarmos, falarmos com Deus, e para nos vestirmos das armas poderosas que a palavra de Deus nos dá e sermos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Portanto, você que é crente, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e você pode dizer para Ele, igual está em Cantares de Salomão:
Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Graças a Deus, obrigada a Deus por mais esse ensino. Que o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Graças a Deus.